Gabriel é um anjo divino mencionado na Bíblia. A palavra anjo significa mensageiro, e o nome Gabriel significa valente de Deus. Este ser sobrenatural foi criado e enviado por Deus em, pelo menos, 3 ocasiões importantes nos tempos bíblicos, para comunicar a mensagem divina. Ele está sempre na presença de Deus. Assim como todos os anjos, não existe desde sempre. Ele foi criado no princípio da criação, quando o universo estava sendo formado por Deus. Os céus e todos os seres celestiais, seres visíveis e invisíveis, foram feitos, por Cristo, para o louvor da glória de Deus. Colossenses 1:16. O anjo Gabriel é, portanto, uma criatura de Deus, como nós. Porém, é muito maior que os seres humanos, em força, inteligência e discernimento moral e espiritual. Tal como todos os seres angelicais, Gabriel é um espírito ministrador, enviado por Deus, em favor daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1:14. Assim, não possuindo corpo físico, Gabriel, normalmente não pode ser visto nas suas atividades. Mas, em 3 momentos especiais, Deus permitiu que Gabriel fosse visto por algumas pessoas. A Bíblia relata que Gabriel comunicou-se diretamente com Daniel, Zacarias e com Maria. Qual o propósito desses seres celestiais na ordem divina? E mais especificamente, qual foi a razão surpreendente para a existência do anjo Gabriel? A Bíblia nos revela que antes da fundação do mundo, Deus já havia estabelecido seu reino celestial, povoado por legião de anjos, cada um com funções e missões específicas. No livro de Jó, quando Deus questiona o patriarca os mistérios da criação, ele menciona que estrelas da alva juntas cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Isso nos mostra que os anjos testemunharam a criação do universo, e celebraram as maravilhas de Deus desde o princípio. Mas há algo mais profundo aqui. Os anjos não foram criados para si mesmos, mas para servirem a um propósito maior no plano divino. Alguns foram designados para a adoração perpétua, como os serafins que proclamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Segundo a descrição bíblica em Isaías 6:2, os serafins possuem 6 asas. Eles utilizam esse par de asas de forma específica. 2 cobrem o rosto, reverência, 2 cobrem os pés, humildade, e com 2 eles voam. Eles são considerados os anjos de mais alta hierarquia, posicionados ao redor do trono de Deus. Outros receberam autoridade sobre nações e povos, como Miguel, o grande príncipe que protege Israel. Entretanto, um pequeno número de anjos recebeu missões ainda mais extraordinárias, ligadas diretamente à revelação de Deus ao mundo. E entre esses, Gabriel ocupa um lugar único, diferente de Miguel, que lidera os exércitos celestiais, ou dos querubins que guardam a santidade da presença divina. Gabriel surge na história sempre como um mensageiro de notícias que mudam o destino da humanidade. Mas o que torna isso ainda mais intrigante é que Gabriel nunca é chamado de arcanjo na Bíblia. Embora a tradição popular frequentemente o coloque nessa categoria, a Escritura jamais lhe atribuiu esse título. Em vez disso, ele se apresenta como aquele que assiste diante de Deus, uma posição que sugere proximidade direta com o Criador, indicando uma função singular entre os anjos. E qual seria essa função? Para entender isso, precisamos olhar para a estrutura espiritual do reino de Deus. A Bíblia revela que Deus governa o universo por meio de princípios de ordem e hierarquia, estabelecendo anjos com propósitos específicos. No livro de Hebreus 1:14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso significa que cada anjo criado tem um propósito definido desde sua origem. Diferente dos humanos, que foram criados à imagem e semelhança de Deus, e dotados de livre arbítrio, os anjos não escolhem seus destinos. Eles são designados por Deus para cumprir missões específicas. Miguel nasceu guerreiro. Lúcifer, antes de sua queda, era um querubim ungido, responsável por liderar a adoração. Mas e Gabriel? Qual era sua missão desde o princípio? A resposta começa a ser revelada quando analisamos suas aparições na Bíblia. Gabriel nunca surge em batalhas como Miguel, nem em julgamentos divinos, como os querubins de Ezequiel. Todas as vezes que ele aparece, ele está transmitindo uma mensagem vinda diretamente do trono de Deus.
Se sua função fosse apenas entregar mensagens, muitos outros anjos poderiam cumprir esse papel. Mas Gabriel não transmite recados comuns. Ele entrega revelações que mudam a história do mundo. Sua presença marca momentos críticos da revelação divina. Mais do que isso, sua criação pode estar diretamente ligada ao plano de redenção. Gabriel foi criado para ser o arauto da salvação. Se analisarmos os padrões de suas aparições, perceberemos que ele sempre surge quando o destino da humanidade está prestes a dar um salto crucial no plano de Deus. Desde o profeta Daniel, que recebeu dele visões sobre os tempos do fim, até Maria, que recebeu a notícia do nascimento do Salvador, Gabriel sempre carrega consigo revelações sobre o Messias e o futuro da humanidade. A existência de Gabriel está diretamente ligada à revelação do plano da redenção. Diferente de outros anjos, ele não luta, não adora, não julga. Ele anuncia, ele revela, ele traz luz ao que estava oculto. E se Gabriel foi criado exclusivamente para esse propósito, isso significa que ele ainda tem um papel a cumprir. Precisamos entender como ele começou a cumprir essa missão e quais foram suas primeiras aparições na história bíblica. Gabriel, o arauto de Deus e sua função única. Desde os primórdios da criação, Deus estabeleceu ordem e propósito em tudo o que fez. Nada foi criado sem razão, e cada ser celestial possui uma missão específica no reino de Deus. Mas o que torna Gabriel diferente dos outros anjos? Porque ele não é um guerreiro como Miguel ou um ser diante do trono? O que é por trás da função que ele desempenha na história da humanidade? A Bíblia nos apresenta 3 anjos nomeados: Miguel, Lúcifer e Gabriel, cada um com características distintas. Miguel é retratado como o comandante dos exércitos celestiais, aquele que lidera batalhas espirituais e protege o povo de Deus. Seu nome significa quem é como Deus. E ele surge nas Escrituras sempre em contextos de guerra, como na batalha contra o dragão no Apocalipse. Lúcifer, antes de sua rebelião, era um querubim ungido, cheio de esplendor e sabedoria, mas escolheu se rebelar contra o Criador. Sua história é um aviso de que mesmo no mundo espiritual, há aqueles que tentam desviar-se do propósito divino. Mas Gabriel não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Ele não luta, ele não lidera exércitos, ele não está envolvido em julgamentos divinos. Ele surge em momentos cruciais para entregar mensagens que alteram o curso da história humana. Seus encontros são limitados, mas profundamente significativos. Ele aparece a Daniel, Zacarias e Maria, sempre trazendo revelações que impactam o destino da humanidade. Isso nos leva a um questionamento intrigante. Gabriel foi criado exclusivamente para ser o mensageiro da revelação divina? No livro de Lucas, quando Gabriel fala a Zacarias sobre o nascimento de João Batista, ele se apresenta de uma maneira singular. Zacarias, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Essa afirmação revela algo profundo. Ele não é apenas um anjo enviado. Ele é um dos que tem acesso direto à presença do Altíssimo. Isso nos leva a outro detalhe importante. A Bíblia nos mostra que a presença de Deus é cercada por anjos cheios de poderes, cada um com uma função específica. Os serafins adoram, os querubins guardam a santidade e os arcanjos guerreiam. Mas Gabriel não é descrito em nenhuma dessas funções. Sua missão é completamente diferente. Desde sua criação, Gabriel foi escolhido para ser o porta-voz das grandes revelações de Deus à humanidade. Seu papel não é apenas levar mensagens, mas trazer anúncios que marcam os momentos mais importantes do plano divino. E isso levanta uma questão ainda maior. Se Gabriel só aparece para anunciar eventos proféticos grandiosos, será que sua função ainda não terminou? Se ele anunciou a vinda de Cristo pela primeira vez, ele pode ser aquele que anunciará a sua volta? Mas antes de analisarmos essa possibilidade, precisamos olhar para a primeira grande missão de Gabriel na história bíblica. Um encontro misterioso com um profeta que ansiava por respostas sobre o destino do mundo. O primeiro grande encontro, Gabriel e o profeta Daniel. Porque um anjo que assiste diante do trono de Deus desceria à terra para falar com um homem? O que havia de tão extraordinário nas visões de Daniel que exigiu a presença de Gabriel, um dos mensageiros mais elevados do céu? A história se passa durante o exílio babilônico. O povo de Israel estava disperso, humilhado,
vivendo como estrangeiros em uma terra que não conhecia seu Deus. Daniel, um homem fiel desde sua juventude, estava entre aqueles que haviam sido levados cativos, mas seu coração permanecia firme no Senhor. Ele não apenas servia no palácio dos reis da Babilônia, mas também dedicava sua vida a orar, jejuar e buscar compreender os mistérios do Altíssimo. Foi durante uma dessas buscas que algo aconteceu. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Susa. Eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres, e os 2 eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e cresceu depois. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, sem tocar no chão. Ele tinha um chifre grande e com os picos entre os seus olhos. Ele correu contra o carneiro com todo o seu furioso poder e o atingiu. Quebrando seus 2 chifres. O carneiro não pôde resistir à sua força e foi derrubado e pisoteado. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e no seu lugar surgiram 4 chifres notáveis, que se dirigiam às 4 partes do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu muito para o sul, para o oriente, e sobretudo, o país glorioso. Ele se levantou até o chefe do exército e tirou-lhe o sacrifício contínuo, e profanou o seu santuário. Uma hostilidade foi decretada contra o povo santo, e a sua santidade foi entregue à violência. Ele elevará a sua arrogância contra o Deus Altíssimo. Eu, Daniel, fiquei desfalecido e estive enfermo por alguns dias, mas erguei-me e voltei às minhas tarefas. A visão, porém, era muito perturbadora, e o seu significado era escuro. O carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. O bode é o rei da Grécia, e o grande chifre, entre os seus olhos, é o primeiro rei. Os 4 chifres que surgem no seu lugar são 4 reinos que se separarão do seu império, mas que não terão a sua força. O chifre pequeno que se ergue representa um rei muito arrogante, de comportamento imprevisível. Ele será insolente e cruel, e trará grande aflição ao povo santo da aliança. A visão das tardes e das manhãs que foi anunciada é verdadeira, mas guarda-se a visão em segredo, pois ela se refere a um tempo distante. Seu coração ansiava por respostas, mas ele não conseguia entender. E foi então que algo apareceu. Uma voz foi ouvida nos céus. Não era um sussurro, não era um pensamento. Era uma ordem vinda da glória celestial. O próprio Deus convocou um de seus mais elevados mensageiros para descer à terra. E naquele instante, Daniel sentiu uma presença. Ele ergueu os olhos e viu alguém se aproximando, um ser radiante, cuja majestade não podia ser comparada a nada que já havia testemunhado. Sua aparência, semelhante à de um homem, carregava um brilho celestial. Era Gabriel. A Bíblia nos diz que, ao vê-lo, Daniel caiu tomado pelo temor. A Escritura nos diz que Gabriel veio voando rapidamente ao seu encontro. E, dessa vez, ele não veio apenas para explicar uma visão. Veio para entregar uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia, a profecia das 70 semanas. Gabriel revelou que, desde a ordem para restaurar Jerusalém, um período específico se desenrolaria até a vinda do ungido. Ele anunciou o tempo exato da chegada do Messias e até mesmo que ele seria morto. Era uma revelação tremenda. Gabriel não apenas interpretou visões, ele anunciou a chegada do Salvador do mundo séculos antes de seu nascimento. Mas algo ainda mais intrigante está escondido nessa história. Se Gabriel foi enviado para revelar a primeira vinda de Cristo, será que ele também terá um papel em sua volta gloriosa? A resposta pode estar em suas próximas aparições, pois, séculos depois, Gabriel retornaria. E, dessa vez, não para falar com um profeta, mas para anunciar que a profecia que ele mesmo havia entregue estava prestes a se cumprir. A mensagem que mudou a história. O anúncio a Zacarias. O silêncio havia durado séculos.
Desde os dias dos profetas, Deus não falava mais com Israel. Os céus estavam fechados, e a promessa do Messias parecia cada vez mais distante. O povo esperava, mas a esperança se tornava apenas uma lembrança do passado. Mas então, algo aconteceu. Era uma manhã comum em Jerusalém. O templo ainda se erguia, o sacerdócio seguia seus rituais, e a vida do povo girava em torno das tradições. Naquele dia, um homem idoso chamado Zacarias foi escolhido para entrar no lugar santo e oferecer incenso diante de Deus. Para ele, aquilo era o ápice de sua vida sacerdotal. Mas ele não fazia ideia de que estava prestes a viver um momento que quebraria séculos de silêncio divino. Enquanto o aroma do incenso subia, Zacarias estava sozinho. O lugar santo era um espaço sagrado, e nenhum outro homem podia acompanhá-lo. Mas de repente ele percebeu que não estava mais só. Ao lado do altar, uma figura estava em pé. A Bíblia diz que ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor tomou conta dele. Era algo inexplicável. Aquela não era uma presença comum. Havia algo celestial, algo que fazia seu coração estremecer. E então o anjo falou: "Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida." Quantas vezes aquele homem orou pedindo um filho? Quantas vezes clamou a Deus, mas o tempo passou, e nenhuma resposta veio? Agora, na velhice, quando toda a esperança parecia ter se esgotado, o céu rompeu seu silêncio e enviou um mensageiro. Mas aquele não era um mensageiro qualquer. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. A mesma voz que revelou o destino do mundo, a Daniel agora estava diante de um simples sacerdote, trazendo uma notícia que mudaria tudo. Tua esposa Isabel te dará um filho, e lhe porás o nome de João. A notícia era surpreendente. Isabel era estéril e já estava velha. A lógica dizia que aquilo era impossível, mas o mesmo Deus que abriu o ventre de Sara e de Ana estava prestes a fazer um milagre novamente. No entanto, Zacarias duvidou. Ele era um homem justo, mas a lógica falou mais alto que a fé. Então, Gabriel fez algo que provou o poder daquele momento. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque não acreditasses nas minhas palavras. Era um sinal. O sacerdote que duvidou da palavra celestial ficaria em silêncio até a promessa se cumprir. E assim aconteceu. Quando saiu do templo, Zacarias tentou falar, mas não conseguiu. O povo percebeu que ele havia tido uma visão, mas ninguém sabia exatamente o que havia acontecido. Por 9 meses, o homem que era chamado para proclamar as verdades de Deus foi silenciado, até que, no dia do nascimento de seu filho, ao escrever em uma tábua o nome João, voltou a falar. E então o silêncio foi quebrado mais uma vez, e Zacarias começou a profetizar. A missão de João Batista era clara: preparar o caminho do Senhor. Ele seria o último profeta antes do Messias, aquele que anunciaria a chegada do Cordeiro de Deus. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Mas se João foi enviado para preparar o caminho, o Messias estava prestes a aparecer. E se Gabriel foi o mensageiro enviado para anunciar a chegada de João, então era ele também quem traria a notícia mais aguardada de todos os tempos. O céu ainda tinha algo mais a revelar. E Gabriel, o anjo que assiste diante do trono de Deus, estava prestes a fazer o anúncio mais importante da história. A maior missão de Gabriel, o anúncio. A Maria, a história da humanidade sempre caminhou rumo a esse momento. Desde o Éden, quando Deus prometeu que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o mundo esperava. O tempo passou, impérios surgiram e caíram, profetas vieram e se foram, mas a promessa permanecia. E então, quando ninguém mais esperava, o céu se moveu. Gabriel foi enviado mais uma vez. Mas, dessa vez, não para um profeta, nem para um sacerdote, no templo, mas para uma jovem desconhecida em uma pequena vila chamada Nazaré. Maria não era nobre, não era rica, era apenas uma menina comum prometida em casamento a um carpinteiro chamado José. Mas dentro dela, havia algo que os olhos humanos não podiam ver. Ela havia sido escolhida por Deus para carregar em seu ventre aquele que mudaria o destino do mundo.
A Bíblia diz que Gabriel apareceu a Maria e a saudou com palavras que nenhuma outra mulher havia ouvido. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Maria ficou confusa. O que significava aquela saudação? Quem era aquele ser que se dirigia a ela com tanto respeito? E então, Gabriel revelou a mensagem. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado será eterno. Imagine o impacto dessas palavras. O Messias estava chegando, mas mais surpreendente ainda era como isso aconteceria. Maria era virgem. Como poderia conceber um filho sem conhecer homem algum? E então, Gabriel revelou um mistério jamais compreendido pelo homem. O Espírito Santo virá até você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a glória. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Criador do Universo, o Deus eterno e invisível, se tornaria carne dentro do seu ventre. O anjo esperou sua resposta. Maria poderia ter temido, poderia ter recusado, poderia ter questionado, mas sua fé foi maior do que qualquer dúvida. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E naquele instante a eternidade entrou no tempo. Deus estava agora dentro do ventre de uma mulher. Gabriel cumpriu sua missão. Ele anunciou a maior de todas as promessas, aquela que mudaria para sempre a relação entre Deus e os homens. Mas sua tarefa ainda não estava concluída, pois se Gabriel foi enviado para anunciar a primeira vinda de Cristo, será que ele também terá um papel no dia do retorno glorioso do Messias? Essa é a pergunta que ecoa até os dias de hoje. Quando Jesus voltar, os anjos estarão novamente ao seu lado. Gabriel voltará para a segunda vinda de Cristo? Desde os tempos antigos, Gabriel desceu do céu apenas nos momentos mais cruciais da história da humanidade. Ele revelou a Daniel o destino dos reinos, anunciou a chegada de João Batista e proclamou o maior dos milagres, a encarnação do Filho de Deus. Mas sua missão terminou ali? Ou será que, oculto no silêncio dos séculos, ele aguarda uma última grande aparição? A Bíblia é clara. Jesus voltará. A promessa da segunda vinda do Messias. Antes desse grande momento, um anúncio será feito. Paulo descreveu esse dia de forma impressionante. O Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Essa frase carrega um mistério. Quem será esse arcanjo que proclamará o retorno de Cristo? A tradição aponta para Miguel como o líder das hostes angelicais, no combate contra as forças do mal. Mas Gabriel nunca foi um anjo de guerra. Ele não impunha uma espada, não lidera exércitos. Ele é um mensageiro, o arauto do Altíssimo, aquele que foi criado para revelar os momentos em que Deus interfere diretamente na história humana. Se a voz de Gabriel foi ouvida no anúncio da primeira vinda, por que não seria ouvida novamente no maior evento da história? O retorno de Cristo será precedido por sinais. O mundo mergulhará no caos, nações entrarão em desespero, os corações dos homens falharão de terror. E então, no momento determinado, os céus se abrirão e a trombeta soará. Imagine esse instante. A terra estremece, os reinos se curvam, os ventos silenciam. E então, uma voz vinda do céu atravessa a criação. A voz de um anjo. Será Gabriel? Será aquele que anunciou o nascimento do Salvador? Quem proclamará seu glorioso retorno? Ele conhece o Messias desde o princípio. Ele esteve lá quando Cristo assumiu a forma humana. Ele o viu nascer, o viu crescer, o viu partir. E talvez seja ele quem anunciará que o rei está voltando para tomar seu trono. O fato é que a história de Gabriel ainda não terminou. Se sua missão sempre esteve ligada ao plano de redenção, então ele ainda tem um último anúncio a fazer. E quando o dia chegar, o mundo inteiro o ouvirá. Ao longo dos séculos, os anjos de Deus foram enviados para cumprir propósitos extraordinários. Mas poucos tiveram uma missão tão grandiosa quanto Gabriel. É o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade e a chance que temos de fazer parte desse reino eterno. Jesus veio uma vez, mas ele voltará. Apocalipse 22:13. Jesus declara: Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim, o primeiro e o último. Nos ajude a crescer para produzirmos vídeos ainda melhores. Seu apoio é essencial para continuarmos nossa missão. Juntos podemos alcançar mais pessoas com mensagens positivas. Deixe seu like. Faça sua inscrição no canal e comente. Obrigado!